Bom dia! Hoje a gente está aqui na escola Monsenhor Horácio de Teixeira, no município de Baixio, e hoje a gente está com o professor Sávio. Por favor, professor, se apresente para eles. Bom dia a todos. Me chamo Domingos Sávio Ferreira. Eu sou biólogo, professor, pesquisador, né? Sou especialista em ciências ambientais, psicopedagogo institucional. Tenho pós-graduação em planejamento escolar e educacional e também sou mestre em ensino de biologia pela Universidade Estadual do Ceará. Como que o senhor se apaixonou pela biologia? Bom, enquanto aluno do ensino médio, eu tive uma professora de biologia que era incrível, muito maravilhosa, né? Então, através dessa professora que ensinava biologia pra gente, eu comecei a gostar da disciplina e da área. Então, por ela é que eu comecei a gostar de biologia, né? Aí o senhor decidiu lecionar nessa escola por quê? Assim, eu estudei a vida toda nessa escola, desde a Hum, alfabetização até o ensino médio, né? Porque antes esse prédio pertencia ao município e sim. funcionava o ensino fundamental 1, e aos poucos foi sendo cedido para o estado e depois passou a ser fundamental 2 e ensino médio. Então eu estudei a vida toda nessa escola. E eu sempre quis trabalhar na minha cidade, né? Para educar os jovens da minha cidade. Então, Certo. quando eu me formei, eu fui convidado antes mesmo de terminar a faculdade a vir ensinar nessa escola. Já sabiam, né, que o senhor já tinha essa Sim, vontade. sim. A gente já veio aqui, todos nós já veio, com uma pergunta em mente para o senhor, né? Que a gente sabia que você tinha um acervo de borboletas. Hum, Aí a gente veio na mente pensando que você, tipo, gostava muito assim de borboletas, mas aparentemente o senhor tem acervos de muitos animais, né? sim. Como foi que começou esse interesse de fazer isso, de trazer isso para essa escola? Sim, quando eu vim trabalhar aqui, né, há 15 anos atrás, já tinha muitos animais nesse laboratório. Uhum. Porém, eles estavam conservados de maneira errada, né? Alguns funcionários, professores foram trazendo e foram acondicionando dentro do espaço do laboratório. Mas eles não estavam adequadamente, né, como manda a curadoria científica. Então, quando desejei fazer um mestrado, eu quis fazer um mestrado nessa área justamente para corrigir esses animais que existiam já no nosso laboratório e para tornar eles um recurso didático, pedagógico, para enriquecer as aulas de biologia da nossa escola. E realmente é muito interessante ter todos esses animais assim, porque faz com que Uhum. as crianças, os adolescentes fiquem muito impressionados, né? Queiram saber mais da sua Uhum. disciplina e etc. Uhum. Vou fazer uma pergunta aqui para o senhor. Como você define sustentabilidade em termos simples, para quem não é da área, para quem desconhece Uhum. essas coisas? Como o senhor De define? maneira bem simples, né, sustentabilidade seria viver no planeta agredindo o mínimo possível, Uhum, né, tentar conviver no planeta em harmonia. E eu acho assim, quem dá exemplo disso são os povos nativos, né? Os sim. povos nativos de todos os continentes do planeta, né, eles vivem em harmonia com a natureza, usando aquilo que eles necessitam, sem destruir o ambiente que vive. Então, eu acho que isso é um exemplo de viver em sustentabilidade. Até porque o pessoal nativo, né, que tem o carinho Uhum. pela onde eles vivem, etc. Qual é a importância da sustentabilidade no contexto atual, dessa crise climática que a gente sabe que está há muito tempo assim no Uhum. planeta? É muito importante, né? A gente sabe que hoje a sustentabilidade ela vai atingir não só a área do meio ambiente, mas a área da saúde, a área da social, a questão econômica, né? Ela atinge todas as áreas da humanidade. Então, se a gente não buscar viver em sustentabilidade, a gente vai sofrer, a gente já está sofrendo, né? A Sim. gente já está sofrendo com mudanças climáticas, com problemas de seca, problemas de fome, de miséria, que aumenta a desigualdade social no mundo também, né? Muitas doenças, como a gente teve agora a pandemia do Covid-19, que é já função da questão de mudanças climáticas. E a gente também teve agora, por último, que a gente teve, várias outras catástrofes, né, que a gente viu aí nas redes Sim, sim. sociais, que estão acontecendo devido a esses motivos, né? Aquela do Rio Grande do Sul, né? O senhor se lembra que Sim, teve a sim, a enchente? enchente. A gente estava conversando antes de começar a entrevista e o senhor Uhum. estava comentando que não tem muito o que fazer por nosso sistema ser o capitalismo, né? Uhum. Fale mais um pouquinho, assim, só para a câmera, só para a gente entender. Pronto. É porque a gente vive no mundo hoje, né, um regime econômico e político capitalista. Então, o regime capitalista, para quem conhece, quem já estudou um pouco, né, ele visa o lucro, ele visa a questão do ganhar, né? E aí ele não se importa com a questão do meio ambiente, né? Sim, Porque quer que os países cresçam sua economia e às vezes crescem de maneira desordenada, né? Destruindo o meio ambiente. Então, para que a gente possa viver em equilíbrio, em harmonia, a gente tem que buscar uma economia sustentável, né? sim. Crescer economicamente, não deixar de evoluir, mas de maneira que a gente possa conviver, né? E sobreviver nesse planeta, porque senão vai ficar difícil. Com certeza.
Nos últimos anos, o termo eco-ansiedade se popularizou. Uhum. O que significa para você esse termo? Pronto. O que a gente vê hoje nas redes sociais, né, e nos jornais, é que a ecoansiedade é esse medo, né, esse sentimento emocional de angústia que as pessoas têm, né, do futuro. Como será esse futuro incerto, né, com tantas mudanças, com tantas transformações. A gente sabe que o planeta Terra ele passa por várias transformações. E a gente que estuda biologia, esse planeta já passou por 5 grandes catástrofes, né, na história do planeta e que dizimou 90% da vida nesse planeta. Então, 10% sobreviveu e deu continuidade, né, em todos os casos. Então, a gente pode estar caminhando para uma sexta grande catástrofe, né, provocada por Talvez, nós, seres humanos. E talvez, assim, a gente possa não escapar. Outras formas de vida podem dar continuidade à vida nesse planeta, com né? Então, a certeza. gente coloca a nossa própria espécie, né, em risco. O senhor sente esse medo assim do que possa acontecer? Sim, a gente sente um pouco desse medo, né? Porque a gente já vê, né? A gente já vê como a questão ambiental tem implicado na questão saúde, na questão social, na questão econômica, né? Um exemplo agora é o preço do café, né? Que está caríssimo. Nossa, E muito. muitas vezes as pessoas não entendem por que o café está tão caro, né? E aí várias pesquisas já têm mostrado que a planta, o coffee arabic, né? Que é Uhum. o nome científico do café, ele não consegue suportar altas temperaturas. E aí, em algumas regiões do planeta, vem seca, em outras regiões tem enchentes e está destruindo a cultura do café, e por isso que ele está tão caro. Então já é efeito da mudança climática, Com certeza, todos né? os grãos assim, né? Uhum, implicando na economia. Sim. Então a gente vê isso. O senhor percebe esse sentimento de medo entre seus Hum, alunos e seus colegas? Pode ser verdadeiro, tá? Não muito. Né? Eu não percebo muito nos meus alunos, nem dos meus colegas, nem da comunidade em que vivo, né? Que é a cidade de Baixio. Uhum. Aqui o pessoal, eles poluem muito, jogam muito lixo no ambiente, não tem essa consciência de preservação, né? Então, até que na própria escola a gente vê, assim, a gente tenta trabalhar ações, né, para educar as pessoas, mas a gente ainda vê muito aluno jogando papel no chão, tem a lixeira, mas joga fora, joga no chão, poluindo, né, destruindo o meio ambiente. Às vezes isso vem de casa, né? A educação de Sim, casa, os sim. pais não ligam. É, o senhor falou aí que tem aqui os movimentos da gente tentar conscientizar o pessoal, né? Uhum. Como a educação pode ajudar a transformar o medo em ação? Eu acho que só a educação pode transformar o mundo, né? Sem Hum, educação, nada vai conseguir mudar. E aí, através dessa conscientização, dessa educação, de ações que a gente vai tentando colocar na cabeça das pessoas a importância de preservar, porque eu sou natureza, eu faço parte do meio ambiente. Se a natureza morre, eu também morro. com É porque certeza. as pessoas têm uma mentalidade errada que vem desde Aristóteles até hoje, desde os filósofos gregos. Aristóteles disse que o homem estava acima dos animais, da natureza, né? E abaixo de Deus e dos anjos. Então, ele colocou como se o homem fosse acima, como se ele não fosse natureza. Então, se a gente se vê como não natureza, então eu posso destruir, porque não sou eu, mas nós somos natureza. E a gente já vem da filosofia indígena dos povos nativos, né, que eles têm uma outra mentalidade, eles sentem como natureza, eles são natureza. E aí, se você é natureza, você preserva aquilo que você é, Com porque senão você certeza. vai morrer também, né? Vai ser levado junto com o que já está Sim, sendo sim. levado. Finalizando já a entrevista, que mensagem você deixaria para quem quer agir, mas não sabe por onde começar ou não tem um apoio? Uhum. Eu acredito assim que a sociedade como um todo, ela tem que se organizar, se mobilizar, né, para fazer essa mudança acontecer. Porque assim, quem pode fazer realmente essa mudança são aqueles que nos representam, os governantes, né, os presidentes dos países, os governadores, os prefeitos, porque se eles não quiserem, que eles que são as pessoas que estão lá criando leis, fazendo as leis acontecerem, né, eles que podem criar leis para fazer com que toda e qualquer ação contra o meio ambiente seja mais punida rigidamente. Então, se não tiver essas mudanças, fica muito difícil. Enquanto nós, comunidade, população, a gente tem que fazer isso, se organizar, se conscientizar e tentar brigar por esses valores, né, e por essa preservação do meio ambiente. Só que conscientizar é algo muito difícil. Sim, Né? A gente tem alguns exemplos, por exemplo, hoje ninguém fuma mais, assim, a grande maioria da população não fuma, porque ao longo de 50 anos, desde 1970 para cá, de tanto se falar que o cigarro fazia mal, as pessoas hoje, né, já estão não usam percebendo, né? mais. Né? Hoje a gente vê também, por exemplo, a questão da atividade física. Todo mundo hoje, a maioria pratica atividade Sim, física, sim, porque a maioria se conscientizou que a prática da atividade física é importante para a saúde. Mas aí, enquanto as pessoas não se conscientizar da importância de preservar o meio ambiente, porque senão nós vamos sofrer tanto na questão econômica, saúde, social e todas as outras, enquanto isso não conscientizar, vai ser um pouco difícil. e a gente espera que não se conscientizem quando Uhum. não tiver mais como reverter, né? Que aí será um problema.
Bom, senhor Sávio, muito Uhum, obrigada pela essa incrível conversa, essa incrível entrevista. uhum. A gente gostaria de saber por onde a gente pode acompanhar o seu trabalho. Tudo bem, eu tenho um Instagram, né? Depois vocês podem seguir, né? É o Domingo Leite, @Domingo Leite. E eu costumo postar muitas coisas lá voltadas para a questão de biologia, do meio ambiente, né? Questões também de outras áreas que eu também atuo, né? Vocês são da área de linguagens, né? Estão fazendo esse Isso. projeto na linguagem. Eu também desenvolvo um clube de leitura aqui na escola, né? Hum, Que motivando, incentivando a importância da leitura, que a gente sabe que é muito importante ler, né? Para conhecer o mundo, senão a gente não se conscientiza de nada. Então, eu tenho outras áreas que eu atuo também e que eu desenvolvo e divulgo no meu Instagram, né, nas minhas redes sociais. certo. É isso, gente. Sigam a gente e o nosso professor Sávio para acompanhar mais entrevistas sobre o nosso tema.